Pega a sua Bíblia e abra comigo no livro de Mateus, e o capítulo de número 13, o versículo de número 33. Mateus 13, 33. O texto é a parábola do fermento. Mateus capítulo 13, versículo 33. Quem não trouxe Bíblia, é só acompanhar no Data Show. O texto diz assim: Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Vamos ler isso junto? Vamos acompanhar aqui no Data Show para ficar tudo igual. Vamos lá? 1, 2, 3. Outra parábola. O reino dos céus. Toda a massa ficou. Olhe para uma pessoa e diga assim: invisível, mais visível. Fala com fé: invisível, mais visível. Nós vamos entender o que é isso. Toma o seu assento. Eu por uma época, por um momento, inventei de fazer pão. Nos dias atuais, algumas misturas e um pouco de fermento e umas pancadas bem boas, né? Eu lembro que para fazer aquela receita haviam algumas quantidades necessárias e exatas, principalmente do fermento. Hoje temos o fermento padrão que é utilizado no bolo, mas temos o, salvo engano, biológico, acho que é isso, que é o de pão mesmo. E na última vez que fiz, peguei aquela farinha e os seus ingredientes, misturei, coloquei o fermento no centro e comecei a preparar aquela massa. E sabe o que é mais interessante? É que para a massa crescer bastante, eu precisei bater bastante nela. Bati bastante, e em um exato momento que senti que ela estava pronta, põe-se em uma bandeja ou numa forma e deixa ela descansar. O interessante é que os antigos falam que se você cobrir a massa, ela cresce mais e mais rápido. Eu não sou tão velho, mas esses são os negócios dos antigos. Jesus agora está nesse cenário. Mateus e Lucas contam essa história e contam detalhando ela depois da parábola da semente de mostarda. Há um propósito em que esse cenário é montado, em que Jesus precisa agora trazer algo do céu, mas com uma visão terrena. E isso é uma parábola. É algo do céu, mas com uma visão terrena. Jesus fala sobre a parábola da semente de mostarda, que nós temos que ser como a semente de mostarda. E a semente de mostarda tem uma das principais, talvez, características de ser uma árvore que cresce e muito alta. Uma semente muito pequena e a menor semente, mas que nasce dela uma grande árvore. Agora Jesus está nos comparando como um fermento na massa. Embora todos os textos do Antigo Testamento, a maioria deles, falam mal do fermento. Falam mal porque ele pode levedar, pode estragar, pode trazer alguns danos. Mas nesse momento Jesus fala que o fermento traz uma forma boa e compara isso com o reino de Deus. A gente precisa nos situar e entender o que hoje estamos vivendo. Em um momento de conversa, no dia do Momento Mulher aqui com alguns jovens,
Eu entendi algo e fui para casa, inclusive conversei com a minha esposa sobre isso, disse para ela assim: algo está acontecendo com a igreja. E eu percebi que, assim como nos países onde o evangelho não pode ser pregado, ou nos países onde se pode ter uma igreja aberta, mas se controla o que prega no altar. E eu fiquei pensando depois dessa conversa com os jovens e entendi algo. Aqui no nosso país, estão dizendo, e as nossas autoridades dizem que não vão fechar a igreja. E eles não vão mesmo. Mas eles vão calar a voz da igreja. E como isso vai acontecer? Nos impossibilitando de fazer aquilo que nós amamos fazer, que é ajudar o próximo, que é levar uma mensagem de transformação para uma pessoa. Salvo engano, estavam dizendo aí que está se proibido pregar o evangelho dentro das prisões. Por quê? Porque é uma forma de calar a igreja. Agora, graças ao bom Deus, um vereador de São Paulo, não sei que cargas d'água deu na cabeça dele, de criar uma lei que tornaria um pouco aliás, muito mais difícil nós gerarmos um trabalho de entregar marmitas na rua. Teríamos que ter uma estrutura montada. Me ajuda aí, Wilson. Uma tenda, cadeiras, um local para fazer cadastro das pessoas que vão pegar essa marmita. E se isso não acontecer, será uma multa de 17 mil reais. Graças ao bom Deus, nós temos homens de Deus que trabalham lá, que pressionaram esse vereador e ele tirou o projeto de pauta. Mas qual é a ideia? Isso não vai parar. Mas a ideia é calar a voz da igreja. E como cala a voz da igreja? Não é fechando a igreja, mas é nos impossibilitando de estar em ambientes aonde nós, entrando nesse ambiente, sejamos a diferença para gerar transformação em outras vidas. Jesus olha para o cenário que ele está lá agora. E ele precisa falar um pouquinho para aquelas pessoas, mas ele precisa utilizar uma visão, algo que eles vão compreender. E ele utiliza o que? O fermento dentro da massa do pão. O plano de fundo dessa história é o cotidiano das mulheres lá da Palestina. Elas, todos os dias, precisam preparar o pão. O texto diz, coloca para mim, Carol, por favor. Carol. 3 satus. Satus era a medida da época. Seriam mais ou menos 13 litros de uma massa seca. Ela pega 3 medidas. 30, mais ou menos, os estudiosos vão falar de 36 a 39 litros de massa seca. Só que ela pegava e separava essas 3 partes de massa e ia lá onde estava o seu fermento. Porque o que era o fermento? Era uma pequena porçãozinha de massa e inserida dentro dela o fermento. Só que esse fermento era colocado dentro daquela massa e ficava descansando. Todas as vezes que ela iria fazer uma porção de pão, ela ia lá onde estava descansando o fermento, pegava uma porçãozinha daquela, trazia até essas 3 montes de massa, colocava aquela pequena porção de fermento dentro e começava a trabalhar, a amassar a massa. Só que olhando para esse número, não seria possível uma pessoa somente mexer toda essa massa. Então gerava um costume de todas as mulheres saírem para fora. E se tornava agora um trabalho comunitário. A história mostra, e eles dizem que seriam alimentadas mais de 100 pessoas por uma porção desse pão. Só que o que me chama a atenção nessa história não é simplesmente a comunidade fazendo o pão, mas é aquela massa lá pequenininha com um pouquinho de fermento dentro dela. Eu lembro que quando eu fiz pão a última vez, a quantidade de fermento é muito pequena. E se você colocar fermento demais, estraga e você perde a massa. Então você pega uma quantidade bem pequena, coloca no meio da massa e começa
a dar pancadas nela, para aquele fermento misturar com toda aquela massa e agora fazer parte de toda ela. O nosso problema é que nós não estamos olhando para o cenário que hoje nós estamos vivendo. Nós não estamos olhando para o cenário que nós, como igreja, estamos colocados no meio dele, inseridos no meio dele. E não compreendemos que isso está acontecendo por um único motivo, por uma única causa e uma única razão. E a gente espera que tudo que vai acontecer, aconteça e comece pelas multidões, ou pelos milhões ou milhares de pessoas. Não! Jesus está dizendo para aquele povo, havia uma comunidade que se reunia, mas o que fazia aquele pão crescer, era aquela pequena quantidade de massa, com um pouquinho de fermento dentro, que quando chegava no meio daquela massa gigantesca, ao ser amassada, mexida, ela trazia agora a forma, o crescimento. Ei, Global Ariston, o Senhor está nos dizendo o seguinte: nós podemos nos achar pequeno aonde nós estamos, mas você é uma massa fermentada, e aonde você entrar, Deus está nos dizendo que a comunidade vai ser acessada. Tanto Mateus como Lucas contam e detalham que essa quantidade era mais ou menos um padrão. Se essa massa é suficiente para alimentar mais de 100 pessoas, quer dizer que uma pequena quantidade de fermento fez com que toda essa massa crescesse e se desenvolvesse. O interessante é que a massa, ela não tem o poder de mudar a si mesmo, como também nós não temos o poder de nos mudar. Essa massa sem ser fermento, ela vai ser uma massa que quando for esquentada no forno, vai virar um pedaço de pedra. Porque a massa por si só não tem o poder de se transformar, como eu também não tenho o poder de me transformar. E muitas vezes nós nos tornamos autossuficientes no meio disso tudo, achando que por nós mesmos nós vamos ser transformados e mudados. Eu decidi que amanhã eu vou ser diferente, e não é bem assim. Você quer estar no meio das pessoas e tentar viver algo por si só, e sabe o que vai acontecer? Frustração. Eu vou acordar amanhã de manhã, e quando eu chegar no meu ambiente de trabalho, eu vou ser diferente. Eu vou acordar amanhã de manhã, e quando eu vou fazer isso, porque eu vou ser diferente. Ei, o Espírito Santo está nos falando hoje, você por si só não consegue fazer nada. A nossa força é tão pequena. A ação do fermento é invisível, mas se ele não estiver na massa, nada vai se tornar visível, não vai crescer. Esse fermento é a palavra, o Espírito Santo. Ele precisa ser retirado e colocado dentro de nós, para que haja o crescimento, para que haja a multiplicação, para que haja a expansão da tenda. Ah, nós vamos ser uma grande igreja. Uau, glória a Deus. Amo quando o Senhor utiliza os nossos irmãos aqui, pastores, para falar isso. Fico feliz, falo, Deus, nós vamos ser. Mas nós precisamos entender que por nós mesmos nada disso vai acontecer. Repito, ser igreja aqui é muito bonito. E ser igreja no seu trabalho? Você vem para cá para receber uma porção desse fermento dentro de você. Só que você sai da tua casa, do seu ambiente de descanso, para vir aqui e nem abrir a boca para cantar. Você não está recebendo esse fermento, parece que está tudo fechado. Ei, não estou dizendo de quem é tímido, não é isso. Mas é de você não se posicionar e não se esforçar para viver nada.
Aí nos faz ser medíocres demais. E olhar para a pessoa do lado, olhar para outra pessoa. Aí por onde você passa, você não se desenvolve, você não cresce. Porque você quer resolver por você mesmo. E esquece que é essa palavra, que é o fermento de Deus, que entra dentro do nosso coração. E aí nos faz expandir. E ei, não é só expandir pela palavra, meu irmão. É expandir naquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer. É expandir no lugar onde você está. Não vai te caber mais, porque o Senhor precisa te levar para um lugar maior, porque o fermento está junto com a massa e está dando crescimento. Ai. Só que a gente esquece que a massa apanha. Quanto mais ela apanha, a química vai dizer que isso é um processo. E quanto mais o fermento é abatida, mais vai fazer uma reação dentro da massa. E vai fazer ele expandir, 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 expandir. Quer um exemplo? Antes de eu casar, eu acho que eu pesava uns 60 quilos. Eu era magro que dava dó, né, pastora Marcelene? Quando ela me conheceu também, né? Eu era magrelo. Dava para ver as costelas aqui, irmão. Agora para achar só no raio-x. Vou te dar um exemplo. O processo da vida me fez expandir. Quem olha as minhas fotos, os nossos amigos mais próximos, esses dias eu cometi uma loucura. Fui uns irmãos lá em casa, eu peguei nosso álbum de fotos. Os mais novos não sabem nem o que é isso, né, Valério? A gente via a foto assim, né, pastora Cida? Era desse tamanhozinho assim, ó. Aí você tinha que virar pra luz pra ver. Agora tinha um álbum. Agora pega o celular. Na minha casa tem álbum de foto. Aí mostrei uma foto do Marcelo, calça de boca de sino. Aí alguns amigos disseram assim: nossa, você tá melhor agora, hein? Vi a foto do noivado do Wilson com a Jaque, que eu fui orar por eles lá e ministrar uma palavra. Falei, rapaz, eu era feio, agora eu tô feinho, mas bonito. A vida vai te amacetar, porque não é fácil a vida. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, ei, o fermento, as lutas vão ficando mais difíceis. Sabe por quê? Porque Ele está te expandindo. As lutas vão aumentando, mas é porque Ele está te expandindo. E o que vem ao meu coração, Vinícius, para falar é o seguinte: o ambiente começa a ficar pequeno. Por quê? Porque o Espírito Santo está te expandindo. Aí a tua visão não é mais aquela visão de um mero simples trabalhador. Não, a tua visão já vira uma visão de gerente. A tua visão já vira uma visão de diretor. A sua visão já agora é de um sócio proprietário. A tua visão agora é de um proprietário. Ei, a tua visão era de aluguel, agora a tua visão é da casa própria. A tua visão era de andar de Uber, agora a visão é: eu quero meu carro próprio. A gente fica fechado em nós mesmos, achando que nós vamos mudar a nós. Quando o Espírito Santo entra, quando esse Espírito entra dentro de nós, e aí nós começamos a sofrer as dificuldades da vida, da luta, mas Ele está dizendo: é para crescimento, é para crescimento, é para amadurecimento. O que Jesus está dizendo para aquele povo é que a partir do momento que o Espírito Santo, o reino de Deus, toca uma pessoa, ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma, se for transformada verdadeiramente. Porque existem os convencidos e existem os convertidos. Convencido é aquele que se acha. E aí o que ele pensa? Nossa, essa palavra era
para o Vinícius. Ele nem recebeu essa palavra. O convertido diz: Deus, obrigado, porque o Senhor está me dando uma direção de como eu devo ir, como eu devo fazer. Dói, mas traz transformação, traz amadurecimento, expande. Dizia para Nicole agora há pouco. Às vezes a gente está, eu conheço essa nomenclatura, o chão da fábrica, né? Que é o funcionário ali do operacional. Não me entendam mal, tá? Operacional. Aí tem o operacional, tem o supervisor do operacional, tem o gerente. Aí do gerente tem o cara lá, tem o diretor e o dono. Nós entramos na empresa, nosso principal foco é ser pelo menos o supervisor. Ou então o gerente. Qual o problema? Não há problema. Só que nós esquecemos que para assumir a responsabilidade de um supervisor ou de um gerente, ela não é a mesma daquele trabalhador operacional. Nós queremos viver as grandes coisas, queremos crescer e expandir, mas não queremos as responsabilidades desse crescimento. Aí está o problema. Você tem o fermento, você tem o Espírito Santo. As responsabilidades vão aumentando, vão te entregando, vai acontecendo e vai. Mas quando chegam os problemas, o que acontece? Eu estava tão melhor quando estava lá. Muitas vezes a gente caminha assim. E infelizmente, Jesus está dizendo para aquele povo, tendo contato com o reino de Deus, a vida do homem é transformada. Que a tal ponto que ele nunca mais vai ser o mesmo. O reino de Deus, essa semente, esse fermento, possui uma força revolucionadora que age de dentro para fora de uma pessoa, levando ela a uma condição nunca experimentada. Você viu, irmão? Está crescendo na igreja. Ele não está crescendo porque ele é cobiçoso, ele está crescendo porque ele está sendo esmagado, mas o fermento está reagindo dentro dele, vai se expandindo. Quando vai se expandindo, vai crescendo, assumindo outros lugares. Coloca para mim, Carol, 2 Coríntios 5,17. Cadê o Mateus? Está dando aula hoje? Lê para mim, Bianca, isso aí, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui que dói. É aqui que dói. É aqui que complica a nossa vida. Vem cá, meu ator preferido, Breno. O Breno estava no mundão, balador. Por isso que ele é o preferido. No mundão, balada. Ô pastor Elber, eu estava no salão lá. Chegou um rapaz e ele gostou de mim. Começou a conversar comigo. De óculos Juliette, camiseta aqui na metade e uma Heineken na mão. Ele falou: não sou maloqueiro não. Começou a conversar. Irmão, eu estava trabalhando. Chegou uma hora que eu não estava nem ouvindo o que ele estava falando mais. Aí daqui a pouco ele foi pro lado do pastor Elber. Aí teve um pessoal que a gente conhece, estava lá e falou assim: meu, o pastor agora é psicólogo. Aí o Elber tem que perguntar: o seu corte é só o corte de cabelo ou é para ser psicólogo também? Porque o negócio é sério. Contou a história dele inteira. Sabe o que acontece? Ele deixou a igreja. E pelo que ele disse, deu a entender que estava melhor no mundo do que na igreja. Ele preferiu se juntar com as pessoas do mundo do que seguir o evangelho. Resultado disso, está numa vida podre, desgraçada, viciado. Sabe por quê? Está na balada, fumando,
bebendo. Aí alguém foi lá e lançou a semente do fermento. Aí ele chorou. Eu quero esse Jesus. Aí quando o pastor doido fez o apelo, alguém quer receber Jesus, ele levantou a mão chorando. Veio até a frente. Aí o pastor pegou ele, puxou ele aqui para cima. Ele veio, aceitou Jesus, chorou. A igreja aplaudiu, foi aquela festa. Que da hora. Da hora para vocês, para ele não. Porque a segunda-feira dele não mudou, é a mesma. Quando ele chega na segunda-feira, ele se depara com os mesmos amigos, com a mesma rotina. E agora, o que fazer? Lê o texto de novo, Bianca. Olha lá o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. Vamos trazer para esse texto a palavra? Uma semente. Vou fazer de novo, eu gostei. Ah, meu Deus do céu. Lançou-se uma semente. Só que agora ele volta para a rotina dele. Vem cá, Otávio. Vem cá, pastor Elber. Vem cá, Jefferson. A rotina dele é a mesma. Ele está cá na rotina dele. Sabe o que Deus precisa fazer com ele agora? Ele está achando que está sofrendo. Ai, porque eu aceitei Jesus. Não. Ele não está sofrendo porque aceitou Jesus. Ele está sofrendo porque a massa precisa apanhar um pouquinho para ela entender que algumas impurezas vão sair, para o fermento agora ter efeito dentro dele e na vida dele. Quando ele percebe, porque ele permaneceu. Põe o texto, Carol. Porque ele permaneceu. Olha o texto, ó. As coisas antigas já se passaram, eis que agora se fez novo. Mas vai chegar uma hora que ele vai levantar. E aí, como acontece na igreja, Breno vai orar, vai dirigir com geração e vem aqui. Irmãos, vamos orar, porque a palavra diz assim, assim, assim. Sabe o que é isso? É a massa que está crescendo. Aí não vai ser só um ambiente do ministério que ele vai atuar. Ele vai falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, porque a massa está crescendo, eu estou expandindo, eu estou vivendo esse evangelho em Global Stone. Deus está falando pra gente, não vamos deixar calar a voz da igreja. Eu sou massa, onde o Espírito Santo opera, e eu quero viver esse crescimento. O governo pode ditar as coisas, e para manter-se corretamente nós vamos obedecer. Mas Deus vai nos dar estratégia para não calar a voz da igreja. Sabe qual é a principal estratégia? Sua casa, seu trabalho, seus amigos. Tem muita gente que não libera essa mensagem para ninguém. Você não ama estar aqui? Ama assistir a live, ama cantar com a gente, ver os irmãos malucos dançando. É maravilhoso. Mas sabe qual é o seu medo? Apanhar para crescer. É muito gostoso na padaria comer um pão bem cheio. A irmã Cassiane fez um monte de pão aqui pro regional de intercessão. Acho que foi uns 6, né? Foi mais, né? Sobrou um. Vamos imaginar que, a gente não lembra a quantidade, vamos imaginar que ela fez 10 pães. Ela ficou na mesa lá. Foi trabalhoso. Mas imagina a alegria dela aqui, vendo os irmãos pegando pãozinho com manteiguinha derretida. Dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. A reflexão hoje é: como você tem reagido a isso? Como você tem reagido a isso? Está com medo de sofrer as dores do crescimento? Você pega um adolescente aí de 12, 13 anos, dói os joelhos e dói as costas, é isso? Por quê? É a dor do crescimento. Se não doer, porque não está crescendo. Agora a pergunta que não quer calar: você quer viver isso até quando?
ficar dessa mesma forma, desse mesmo jeito até quando? Obrigado, gente. Está em casa, o Espírito Santo está falando isso no meu coração. Você fica chorando em casa porque as contas não batem. A fatura do cartão, conta de água, conta de luz. Mas quando o Senhor gera uma oportunidade, você tem medo de viver o crescimento. Quando o Senhor gera uma porta de escape, você não se posiciona para fazer. Então não dá para crescer. Fica assim. Só que você vai ser aquela pessoa que vai sempre chorar por tudo, nunca se alegrar por uma vitória alcançada. É lindo quando a gente senta com um casal, com uma família, e eles estão falando: pastores, nós estamos projetando a compra da nossa casa. Irmãos, pastor, nós fomos lá no terreno da Jaque do Wilson. Eu amei aquele dia, irmãos. Não foi pelo churrasco que eu comi não, tá? Foi por ter ido lá. Invisível, mas visível. Era o sonho deles, estavam fermentados pela fé. Eu orei num terreno vazio. Que doideira da gente orar num terreno vazio. Hoje tem uma casa lá, construída. Não está acabada, mas está construída do jeito que eles sonham, do jeito que eles querem. Só que não vai se posicionar não vai correr atrás para trabalhar, para Deus gerar as oportunidades daquilo que você está fazendo. Se posiciona. Deus está dizendo o seguinte: você já tem dentro de você o principal, que é o fermento, que é o Espírito Santo de Deus. A vida e as coisas do reino vão um pouquinho te apertar, te amacetar, mas Deus está dizendo: 2024 é o ano do transbordar, e para que eu possa transbordar, eu preciso sofrer as consequências. Mas quando eu chegar em dezembro, Vinícius, dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, querido, eu vou ser o primeiro a estar dizendo aqui: obrigado, Deus, porque eu transbordei. E quem você vai ser? Aquele que vai celebrar ou aquele que vai estar sentado chorando? A escolha é sua. Não jogue na conta de Deus aquilo que é para você fazer. Não jogue na conta de Deus aquilo que você se posiciona para fazer. Da mesma forma que é impossível separar o fermento da massa, devido às mudanças que o fermento faz nela, também é impossível remover os feitos da obra de Cristo dentro de nós. Quer dizer o quê? Por onde eu estou andando, eu estou contando e falando o quê? Dos feitos de Cristo na minha vida, porque agora já é impossível tirar a marca que Ele gerou dentro de mim. Aí quando há um tempo de mesa, o que a gente fala? De Jesus. O Jefferson foi numa oficina conversar com o irmão dele. Conversando com o irmão dele, chegou um outro rapaz, e ele começou a falar com o irmão dele, não é isso, Jefferson? E aquilo que ele falava com o irmão dele impactou a vida do rapaz. E quando ele menos espera, o rapaz está chorando, dizendo: eu preciso disso também. É sobre isso que eu estou falando. Viva as suas guerras, viva as suas lutas, mas entenda que elas vão te levar para algum lugar, que elas vão te direcionar para o propósito de Deus. Não desista, não é hora de parar. Há um reino nos esperando, há um Senhor nos preparando. Então não desista, não pare, continue. Muita farinha, pouquinho fermento, mas foi esse pouco fermento que deu vida para aquela massa de pão. Muita farinha, mas foi um titico de fermento que deu vida para aquela massa. Conosco é assim também. E é exatamente esse reino que Jesus representou para esse povo, que continuou mais de 2000 anos até chegar a nós aqui. Quantos sofreram, quantos
se posicionaram para que estivéssemos aqui hoje. Talvez parece ser injusto tudo que as pessoas passaram para nós chegarmos aqui hoje. Agora, o que nós vamos deixar para os próximos? Amanhã eu vou no velório de uma senhora. Conheci os meus pais quando eram solteiros, foi no casamento dos meus pais, viu a minha apresentação com 7 dias na igreja, viu o meu desenvolvimento na igreja. Não sei se o Denis estava sabendo, o pastor Denis, a irmã Conceição faleceu. Amanhã eu vou no velório dela. Mas sabe qual o legado que ela deixou? De não parar, de não desistir nunca. Eu lembro dela indo para a igreja e o marido não gostava que ela ia. Os filhos ficavam em casa. Todos os filhos, estava tudo meio doido na vida, mas ela continuava indo na igreja. Uma mulher, senhora, não lembro a idade dela, deve ser mais de 80 e poucos anos já, mas ela dobrava os joelhos para orar. Quando eu lembro dela, eu lembro da pastora Cida. O dia que eu vi a pastora Cida chorando, eu fiquei em colapso. Eu falei, a pastora Cida chora, meu Deus. Porque você está perto dela, ela te dá uma palavra de vida. Você está perto dela, ela, pastor, ora por mim que eu estou precisando de uma cura. Ela ora por você. Você não vê ela reclamando da vida aí nos cantos, não, como muita gente faz. Você não vê a pastora Cida pegando o status dela e colocando assim, ai, hoje eu não estou bem. Não, mas quando você procura ela, ela tem uma palavra de Deus para a sua vida. Olha a vida das nossas crianças. A minha filha, quando chegou aqui, se apaixonou pela pastora Cida. Nós fomos na primeira convenção junto. A Mariana queria cuidar da pastora Cida. Eu vou ficar com a pastora Cida, eu vou cuidar. Sabe por quê? Porque ela gerou Cristo, Deus no coração da pastora Cida. Se você vem na escola bíblica, você vê as nossas crianças, eles cantam, falam um versículo de uma forma tão maravilhosa. Por quê? Porque ela tem dentro dela uma semente que expandiu e agora outras pessoas estão sendo alcançadas. Quem você quer ser? Aquele que vive murmurando, aquele que vive nos cantos, dando meu Deus, escolha ser a diferença. Todos nós passamos por lutas, mas o que nos diferencia um dos outros é o nosso posicionamento perante a luta. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Porque o Evangelho ainda hoje continua transformando pessoas. Olha para essa pessoa bonita do seu lado. Continua transformando pessoas. Como pastor, a gente vai conhecendo o que Deus vai fazer na vida das pessoas. O lindo é entender que essa palavra que é um fermento está sendo aqui liberada, e as pessoas estão sendo transformadas. Olha ali, ó. Ali, ó. Para você que não sabia, ela dormia usando remédios, né? Como é que chama, amor? Remédios para dormir. A primeira vez que ela ouviu o texto que fala sobre esqueci o texto agora, estava com ele na mente, esqueci. Que a Priscila falou para você lá, você lembra? A paz que excede todo entendimento. A Priscila falou isso para ela. Ela pensou dentro dela, que paz doida é essa? Porque ela dormia com medicamentos. Teve um dia que ela falou, não quero mais usar medicamento para dormir. O que ela fez? Dormiu sem medicamento. Olha o Jamin ali, ó. Usava quantos graus? Ele usava 18 e 26. Tá usando menos que eu, rapaz. Ele fez a cirurgia porque o convênio não é que era, o convênio não tinha cirurgia.
Aí um dia eu falei, Jamin, vamos orar que você vai fazer essa cirurgia. Aí ele resolveu fazer o exame. O que o governo fez? Aprovou de graça a cirurgia. O Wilson, eu gosto de lembrar da história do Wilson. Vocês não conhecem? Me ajuda aí para eu não contar errado. Os irmãos colocavam oferta na Bíblia do Wilson para ajudar ele. O quê? Ah, tá perguntando, é isso mesmo, Wilson? É isso, né? Você tem noção que os irmãos colocavam dinheiro na Bíblia do Wilson para ajudar ele? Porque era uma época que ele não tinha dinheiro nem da gasolina, não era, Wilson? Posso contar o dia 10? Pode? Dia 10, a empresa dele está começando a fazer os seus trabalhos. É isso que eu estou falando. Você pode sofrer a luta, mas é porque Deus está te fazendo amadurecer, pegar forma, para que quando você receba o que Ele tem para você, como diz o Jefferson, você está com substância para segurar a bênção nas suas mãos. Ei, eu estou liberando isso. Está difícil, está complicado, mas Deus está te dando força para receber o que vai ter preparado para você. Quando chegar, você vai dizer obrigado, Senhor, porque agora eu consigo, agora eu suporto e eu vou crescer mais. Deus transforma a nossa vida. Esse evangelho continua transformando. Nós não podemos deixar que o Deus desse século feche a voz da igreja. E como nós vamos fazer isso a partir de hoje? Por onde nós passarmos. Que é um segredo. Quando você se reunir numa mesa, para de falar dos outros e fala do que Deus tem feito na tua vida. Quando você se reunir numa mesa, para de falar mal da tua igreja. Fala do que Deus tem feito na tua vida. Eu tenho certeza que você tem milagre para contar. Eu tenho certeza que você tem uma experiência ótima com Cristo para contar. Então use esse tempo com sabedoria. Está apanhando, está sofrendo, está dificultoso, mas Deus está te fazendo mexer para expandir, para crescer. Quando eu li essa parábola, isso falou muito no meu coração. Nós precisamos entender que o Senhor está nos expandindo, mas todo crescimento passa por dor, por dificuldade, por luta. Mas se eu permanecer firme, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem usado as pessoas para falar para nós aqui vai acontecer. A pastora Marcelene estava dormindo e sonhou. Não foi com comida não, irmãos. Foi com a gente. Uma fila enorme lá na frente. Vou repetir. Na porta aqui de entrada tinha uma fila enorme, dando a volta aqui, né, pastora Marcelene? Uma fila enorme. Olha como o ministério dela é frutífero. Uma fila enorme, com pessoas aguardando para entrar no culto, e com sacola cheia de fruta ainda. Nós já estamos frutificando. Isso é resultado do que a gente tem passado. A gente tem crido, a gente tem se posicionado, e Deus está fazendo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu preciso fazer uma oração específica. Primeiro, louvor pode ficar um pouquinho aí ainda. Isso é muito sério. Para vocês que estão cursando a faculdade, gostaria que vocês viessem aqui à frente. Todos que estão cursando uma faculdade. Para você que tem o seu negócio próprio, por favor, venha aqui à frente. Não importa qual seja ele. Cadê os pastores auxiliares? Sobe aqui para me ajudar, por favor. Vamos apertar, vem todo mundo aqui para frente. Você que está cursando uma faculdade, você que tem o seu negócio próprio. Tá. Para você que já abriu a sua empresa, mas faliu, por algum motivo aconteceu e não deu certo, vem aqui à frente também.
Deus está falando comigo o seguinte: Ele vai chacoalhar vocês. Vai chacoalhar muito, bastante. Para vocês que estão na faculdade, gerando um sonho, caminhando para a conclusão de um sonho. Para vocês que têm o seu negócio próprio, Deus vai chacoalhar. Para vocês que um dia tiveram, mas por qualquer motivo fechou, Deus vai começar a chacoalhar vocês de uma forma tão grande, porque Ele está me dizendo que vocês vão expandir. E eu começo profetizando para aqueles que estão na faculdade. Deus vai colocar pessoas no caminho de vocês para gerar para vocês as oportunidades necessárias para atuar na área que vocês estão estudando. Vocês não vão precisar fazer um salto de uma área, não, vocês vão atuar na área que vocês estão estudando. Para vocês que têm a empresa funcionando, eu declaro em nome de Jesus Cristo que o salão onde você está, que o prédio onde você está vai se tornar pequeno para aquilo que Deus estará fazendo na vida de vocês. Para aqueles que um dia abriram sua empresa, mas por alguma complicação fechou, Deus está dizendo o seguinte: o sonho não morreu, ele vai continuar vivo e vai colocar pessoas no seu caminho para que aquilo que você sonha vai se tornar realidade. A única posição que você precisa ter a partir de hoje é: eu não paro, eu não retrocedo, eu não olho para trás. Não importa quem te criou um calote em você, não importa quem não te pagou, não tem problema. O seu Deus é o teu juiz, e a partir de hoje haverá uma expansão muito grande. A partir de hoje haverá um momento tão grande que irá transbordar por todos os 4 lados da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos ungir eles em nome de Jesus. Querido, você que não veio aqui à frente, olhe para suas mãos. Projetos estão apenas se iniciando, e o Senhor me faz ver canetas escrevendo: não vai dar assim, não vai dar desse jeito, não vai dar do outro jeito. Deus está dizendo o seguinte: projeta, porque o Senhor está assinando projetos hoje, nessa noite. Deus está dizendo assim: eu sou um Deus específico, então seja específico no teu pedido, seja específico naquilo que você almeja, para que o seu Deus possa trabalhar em seu favor, em nome de Jesus Cristo. Comece a orar, coloque diante do altar de Deus aquilo que queima no teu coração, aquilo que tem estado queimando dentro de você. Diga: Pai, me dá forças para permanecer, me dá forças para continuar, porque eu quero, Pai, eu vou, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Dá força para esse povo, Pai, dá força para esse povo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, eu declaro, Pai, que as portas, Pai, sejam totalmente abertas, e tudo aquilo que está impedindo as pessoas de entrarem naquele salão, Pai, seja colocado por terra e encerrado e terminado em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus, aleluia. Declaramos, Pai, que haja concretização
realização dos grandes projetos. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja conclusão das faculdades, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, que esses jovens já estão em um cenário que eles são a diferença, Pai. Então dá, Senhor, o espírito de sabedoria para que eles continuem caminhando, Pai. O espírito de sabedoria para guardar, para armazenar todas as informações e serem os melhores, Pai. Em nome de Jesus Cristo, traz a eles, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nós vamos celebrar os novos passos, os novos ares, os novos continentes, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque eu sei que o Senhor é Deus que faz, que cumpre nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, toda dificuldade que vem, Senhor, eu declaro que seja agora tirada, Pai, e que haja um olhar clínico para todas as fórmulas, para tudo aquilo, Senhor, que é proposto, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, mais esse sonho realizado, mais esse passo, Senhor, conquistado, e celebramos juntos, Pai, porque o Senhor é Deus galardoador, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.